Oi, gente, muito prazer. Meu nome é Thaís Parreiras, eu sou uma empreendedora, empreendo aí na área das sobrancelhas e o intuito desse canal é trazer conteúdos gratuitos da minha área, né, específico em design de sobrancelhas e também micropigmentação, que é onde eu trabalho hoje. Mas aqui no canal também vai ter dicas de outras coisas além de só passar aqui para vocês o meu conhecimento da minha profissão. Mas o ponto principal, o foco principal vai ser sobre design de sobrancelhas. E nesse vídeo eu queria contar um pouquinho para vocês da minha história com as sobrancelhas. Em 2024 faz 10 anos que eu estou trabalhando na área, sim, 10 anos na profissão. E tudo começou de uma forma muito sem querer, vamos dizer assim, né? Sem querer. Eu falo sempre que as sobrancelhas que me escolheu. Eu me lembro que eu nunca cogitei fazer sobrancelhas na minha vida e desde criança eu nunca tive uma profissão de sonhos. Quando eu comecei a tomar mais consciência das coisas, eu sabia que eu queria empreender, eu queria ser dona do meu negócio de alguma forma. Mas não tinha ainda uma profissão que eu falava assim, nossa, Meu sonho é ser médica, meu sonho é ser arquiteta. eu não tinha esse sonho. Algumas vezes já passou pela minha cabeça em ser arquiteta, já passou pela minha cabeça em fazer faculdade de administração, já passaram várias coisas nessa cabecinha aqui quando eu era mais nova, mas sempre em torno de ser dona do meu próprio negócio. Eu sou uma pessoa que tem um temperamento colérico, então eu tenho o empreendedorismo no meu sangue, né? Eu gosto de liderar, eu gosto de sempre ter controle, de certa forma, no quesito dos meus horários, então eu sempre preferi, sempre quis empreender. Mas nem tudo começou comigo empreendendo, né? A gente sempre começa com os degraus. E eu sempre falo, gente, degrau por degrau, não dá para ficar pulando degraus, porque senão você vai acabar pulando etapas. E tudo começou na área da beleza, na minha vida, quando eu tinha por volta de uns 13 anos, mais ou menos, e eu escovava o meu cabelo. E na época, fazer escova no salão toda semana, a gente lavava o cabelo uma vez na semana. Então, fazer escova no salão uma vez por semana acaba ficando muito puxado, visto que minha mãe não tinha, né, meus pais não tinham condições de bancar esse estilo de vida. Então, a minha mãe acabou comprando um secador e uma chapinha e a gente foi aprender a fazer em casa. Só que eu tive mais habilidade entre nós três. Na época, éramos só a minha mãe, a minha irmã mais velha e eu. A minha irmã mais nova ainda não era nascida. Então, eu tive mais habilidade ali, então acabou que eu virei a escovista da família inteira. Então, com o tempo, eu até comecei a fazer alguns trabalhos para as minhas vizinhas. Eu comecei a fazer escova e tudo mais, e até gostava de fazer. E aí, em determinado tempo, comecei a trabalhar numa empresa, e dentro dessa empresa eu conheci uma pessoa que estava fazendo a faculdade de estética. E a faculdade de estética em si é uma faculdade muito nova no mercado. Se eu não me engano, ela estava na segunda turma do curso. Então, assim, era uma faculdade nova, não tinha aqui na minha região. Eu tinha que ir para outro bairro para poder fazer essa faculdade. E na mesma época eu estava com muita dúvida no que fazer, né, em faculdade. Já estava aí com 20 anos, não precisava tomar uma decisão na minha vida. E dentro da empresa que eu trabalhava, eu estava crescendo muito rápido de cargo, né? Eu estava tendo promoções e tudo mais. E aí, logo depois disso, o meu chefe falou comigo que eu precisaria fazer uma faculdade para poder dar continuidade ao meu crescimento ali dentro da empresa. Só que eu pensei, gente, não é isso que eu quero para mim. E quando eu conheci a faculdade de estética, eu fui ver a grade curricular e nela eu vi que tinha um período de cabelo. E eu falei, gente, é isso. Eu queria já fazer um curso, talvez de cabeleireiro, então vou fazer a faculdade que junta o útil ao agradável, já que vou ter um semestre só de cabelo. E aí resolvi então fazer a faculdade de estética ao invés de fazer uma faculdade direcionada à administração ou gestão financeira, algo do tipo, para dar continuidade ao meu sonho. Então, em 2012, eu comecei a faculdade de estética e nessa mesma época eu também saí dessa empresa que eu trabalhava, porque eu queria me dedicar com o trabalho que eu tinha lá, não tinha como eu ter os dois, porque eu trabalhava muito, eu trabalhava numa varejista de roupas, uma grande varejista de roupas, não vou falar nome aqui, mas todo mundo deve saber essas lojas grandes de roupas, né, de varejo e tudo mais. E então eu comecei a fazer a faculdade e automaticamente também
sair dessa empresa. E aí comecei tudo do zero novamente, porque nessa empresa, gente, por mais que eu não tinha faculdade, eu considero que eu ganhava bem para a época, sabe? E eu tinha um bom ganho ali naquela empresa, mas eu precisava de um emprego de meio horário para eu conseguir me dedicar à faculdade, já que eu iria estudar à noite. Então eu comecei a fazer a faculdade, no primeiro período a gente teve aula de design de sobrancelha. E eu confesso para vocês que eu fiquei muito empolgada com a profissão, fiquei muito empolgada com o período em si, porém a professora, nossa professora da aula de design de sobrancelhas, não era a melhor professora que tinha, não era, sem dúvida nenhuma. E eu comecei a me interessar muito por sobrancelhas, assim, não sei explicar como, porquê, mas eu me interessei muito pelas sobrancelhas e comecei a estudar sobre isso de forma sozinha, né, sozinha mesmo. E aí, tanto é que eu falo, gente, que a professora era ruim, ela era ruim mesmo. Na faculdade, assim, pra vocês terem uma ideia, ela não ensinou a fazer rena. Quando ela foi ensinar, que a gente reclamou que não tinha ensinado a gente a fazer rena, ela ensinou a gente a passar tinta guache. Ela não ensinou a gente a usar rena de verdade, ela ensinou a gente a usar a tinta guache. Então, vocês imaginam 6 meses ali, um semestre inteiro, para não aprender praticamente nada com ela. E aí, nessa mesma época, estava tendo uma franquia de sobrancelhas, que estavam abrindo várias franquias aqui em Belo Horizonte. E eu falei, eu preciso trabalhar em uma dessas franquias. Porque eu pensei, ali eu vou conseguir ter a experiência que eu preciso. Ali eu vou conseguir entender como que funciona o mercado da beleza. E aí sim, talvez futuramente, começar a empreender. E aí eu mandei currículo para todas essas franquias aqui de Belo Horizonte. Todas, sem exceção. Eu procurei e-mail por e-mail e mandei meu currículo. E aí eu fui chamada em uma para poder fazer entrevista, porém lá eu não passei. Como é franquia, né? Cada franquia tem um dono diferente. Então eu não passei nessa franquia. Foi até bom porque era muito longe da minha casa, eu tinha que acordar extremamente cedo. Então não ia funcionar muito bem, até porque eu tinha que fazer a faculdade à noite ainda, então foi a melhor coisa não ter me contratado lá. Mas aí eu não desisti, e aí eu continuei mandando, eu repeti para algumas, e aí uma franquia me chamou, e aí eu fiz um teste, eles gostaram muito de mim, e aí eu comecei a trabalhar nessa franquia de sobrancelhas, e fiquei por lá por 3 anos. Foram 3 anos de aprendizado, foram 3 anos de muita luta, eu vou falar para vocês que não foi fácil, porque eu trabalhava o dia inteiro e ainda assim ia para a faculdade. Eram em regiões totalmente diferentes. Eu moro em uma região, eu trabalhava em outra região e estudava em outra região. Tudo muito fora de mão. Mas mesmo assim, Deus me deu força, eu consegui. E nesse meio tempo ainda, o meu pai ele ficou doente, né? Então assim, eu tinha ainda que me virar ali para poder ajudar com as coisas dele. Às vezes ele ficou internado, eu tinha que ficar com ele também. Então assim, foi uma loucura. Foram uns 3 anos assim muito intensos. E aí quando eu me formei um tempo depois, eu resolvi arriscar e começar a trabalhar sozinha. E aí eu comecei a atender dentro de casa mesmo. Vou deixar a foto aqui para vocês do quarto que eu atendia. A gente morava num barracão de 3 cômodos que tinha cozinha, sala e quarto. E esse quarto, ele era muito úmido, então tinha muito mofo, mas era onde eu tinha para atender. E aí eu consegui comprar com muito custo uma cadeira de maquiagem. E nem contei para vocês, né? Nesse meio tempo, eu comecei a maquiar também, comecei a gostar bastante. Eu chegou até passar pela minha cabeça parar de fazer sobrancelhas e ficar só maquiando. E só que, né, a gente que manda, né, a gente tem que seguir os planos de Deus para a nossa vida. E aí eu comecei a atender dentro da minha casa mesmo, e eu comecei do zero. Por mais que eu tinha as clientes da franquia, elas não vinham aqui na minha região, porque era um pouco longe. Então, assim, pouquíssimas clientes me acompanharam até aqui onde eu estou hoje, né, no mesmo bairro. Então, depois de um tempo surgiu uma oportunidade também para eu ter uma parceria dentro de um salão. Então, foi algo mais profissional, sabe? Ali eu consegui ter mais ideia de como seria atender sozinha. E ali eu fiquei por um tempo e depois surgiu a oportunidade de eu alugar uma sala comercial. Confesso que dá medo, né? Dá muito medo, porque você começa do zero, né?
Mas como eu comecei a atender em casa, comecei a fazer minha clientela, tive esse salão também, e a minha clientela, gente, 90% dela vem do Instagram, 90%. E aí, os outros 10% é indicação. Então, assim, raramente clientes não me seguem no Instagram, muito raro mesmo. Então, graças a Deus, existe essa ferramenta, né, do Instagram, que eu consegui conquistar tantos clientes. E aí eu comecei a montar minha sala, eu abri minha sala sozinha, eu atendia sozinha, eu comecei fazendo maquiagem e sobrancelhas. Tanto que o nome da minha empresa era Thaís Parreiras Makeup e Sobrancelhas. E aí, com o tempo, as sobrancelhas começaram a tomar conta da minha vida, assim, por completo. E eu cheguei a pensar algumas vezes em não fazer mais sobrancelhas. Tive alguns traumas na franquia que eu trabalhei. E eu cheguei a cogitar mesmo fazer só maquiagem e não fazer mais sobrancelhas. Mas Deus, ele mostra pra gente o caminho e a gente vai seguindo, né? Nem sempre é como a gente planeja, às vezes algumas coisas a gente precisa dar alguns passos para trás para ir mais longe. E eu decidi fazer os dois, fazer maquiagem e sobrancelhas. Mas, igual eu falei pra vocês, com o tempo, a sobrancelhas ela foi tomando conta da minha vida. E eu precisei tomar uma decisão, porque eu estava tendo que recusar muita maquiagem. Por quê? Eu comecei a fazer tanta nano, que eu falava, gente, não tem tempo para fazer sobrancelhas. Eu não tenho tempo nem ânimo. Porque você trabalha a semana inteira, o dia inteiro, e ainda vai maquiar à noite. Então, assim, eu estava sem vida social. Eu não saía, eu não curtia, eu não ia em festa de família. Então, precisei tomar uma decisão. Eu confesso que foi uma das decisões mais difíceis que eu já tomei, que foi parar de fazer a maquiagem. Eu tinha uma clientela boa, mas as sobrancelhas me dava um retorno melhor e em questão de horários também, né? Para quem às vezes você está aí do outro lado já trabalhou com maquiagem ou trabalha, você sabe que a maquiagem, gente, é algo que você não tem um horário bom, né? Todos os horários são fora de horário comercial, porque é o horário das festas, né? Então isso estava me incomodando muito, porque eu estava ficando extremamente cansada e não estava curtindo a minha família, a minha vida. Eu chegava só cansada, eu queria só dormir. Então falei, não, isso não é vida. E isso foi um ponto muito forte para eu tomar essa decisão. E aí no final de 2019 foi quando eu de fato bati o martelo e falei, a partir de 2020 eu não faço mais maquiagem. E aí foi um susto para várias pessoas, né? Porque eu tinha um perfil de maquiagem de mais de 14 mil seguidores e eu tinha criado um Instagram de sobrancelhas do zero e eu tinha muito mais clientes de sobrancelhas do que de maquiagem. Pra vocês verem que número de seguidores não quer dizer nada. Inclusive, futuramente eu quero fazer um vídeo no canal falando sobre isso com vocês também, especificamente sobre essa decisão que eu tomei em criar um perfil exclusivo para sobrancelhas. Como que foi um divisor de águas ali para mim, sabe? Mas largar tudo ali, sabe? Deixar tudo para trás, tendo que era algo que estava dando certo, é uma decisão muito difícil, mas foi a decisão mais assertiva. Por que foi a decisão mais assertiva? Porque 2020 começou a pandemia. E aí, mesmo que a maquiadora quisesse atender escondido, ela não conseguia porque não tinha festa. As festas que tinham clandestinas, as pessoas não se maquiavam, né? Não era aquela coisa assim, grandes eventos como casamentos, enfim. Então, as maquiadoras ficaram muito prejudicadas. E nós também, todos como empreendedores, também ficamos, mas eu ainda consegui atender escondido. Gente, confesso que eu atendi escondido algumas clientes, mas era o meu ganha-pão. Infelizmente, não tinha como eu ficar 100% fechada. Eu fiquei um tempo, né? O tempo que eu pude, eu fiquei, mas depois eu voltei a atender com todos os cuidados. Eu atendia poucas clientes no dia e tentava tomar o máximo de cuidados possíveis. E aí hoje estou aqui, continuo trabalhando com sobrancelhas. O meu foco é a nanopigmentação, que é o meu carro-chefe aqui hoje. Vou tentar trazer para vocês tudo dentro dessa área, tudo que eu fiz, tentar ajudar o máximo de pessoas possível, porque quando eu comecei não tinha tanta informação, a gente tinha que descobrir tudo sozinho. Então, se você tem alguém ali para encurtar o seu caminho, é muito interessante, né? Então, eu espero poder ajudar vocês. Eu não sei se eu esqueci alguma coisa nessa história, porque é muita coisa, gente. São 9 anos de história, quase 10 anos de história.
Então, com certeza, pode ser que alguma coisa ficou para trás aí, mas no decorrer dos vídeos, com certeza, eu sei que eu vou ir falando com vocês. E se vocês tiverem sugestões de vídeos, eu peço para que vocês deixem aqui nos comentários também, porque eu gosto de saber o que vocês querem ver aqui no canal. Às vezes algum tema específico, enfim, o que vocês quiserem saber, deixe aqui nos comentários sobre sugestões de temas, que eu tentarei trazer aqui para vocês pelo menos 1 ou 2 vídeos por semana, falando um pouquinho sobre conteúdo. Eu penso em fazer também vlogs do meu dia de trabalho, para vocês acompanharem, verem como que é que funciona. E eu acho que é isso, esse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho da minha história e vejo vocês nos próximos vídeos. Ah, uma outra coisa, curte aqui, sou nova nessas coisas, tá, gente? Mas se você curtir aqui, o YouTube vai entender que você acha o meu conteúdo relevante e vai entregar para mais outras pessoas. E também se inscreva no canal e ativa os sininhos para vocês terem as notificações dos vídeos em primeira mão, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.